Fala pessoal, Danilo Sabino da Movefret, gravando mais um vídeo aqui para o canal e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre negócios, vamos falar principalmente sobre vendas hoje, tá bom? E quero até apresentar, a gente está aqui com um cenário novo, de casa nova e a todo vapor aí para a gente conseguir trazer bastante coisa boa, beleza? E eu começo com uma pergunta que é a seguinte, como que está o seu negócio hoje? Você está vendendo bem? Está faturando? E o melhor de tudo, né, o principal, você está lucrando? Galera, é importante a gente falar sobre isso e se você tem algum interesse nessa linha de raciocínio aí, e até não importa muito o negócio que você tenha nesse aspecto, o importante é você ter um negócio, você trabalhar num setor onde a gente precisa ali vender, precisa ir atrás para ter resultado, tá? E eu vou levantar uma bandeira aqui, a gente vai começar a falar sobre uma etapa de um processo chamado vendas, tá? E é isso mesmo, eu quero começar aqui, bater um papo com vocês nessa linha, trazendo a ideia de vendas. A minha base foi dentro da área comercial, então acho que minha vida inteira eu trabalho vendendo e não diferente, eu acredito que vocês que estão aí interessados no assunto também. Talvez vocês só não tenham entendido isso ainda. E eu confesso, não foi sempre que eu entendi também não. De uns 2 anos para cá, mais ou menos, que eu entendi que muito daquilo que eu já fazia era vender e nem eu mesmo caía na real disso, tá? Mas beleza, não vamos se aprofundar no conceito hoje não. O que eu quero trazer hoje para a gente conversar mais é sobre a primeira etapa do funil de vendas, tá? A gente vai falar sobre prospecção de clientes. E galera, quando a gente fala de prospecção de clientes, como eu falei, eu já trabalhei muito tempo na posição comercial mesmo, já trabalhei na indústria, prestando serviço. E essa etapa da prospecção é uma etapa chata. É chata. Eu não tenho outra palavra para definir. Mas, infelizmente ou felizmente, né, ela é fundamental, ela é essencial. E, como eu disse, faz parte de um processo. Então, se você não seguir, se você pular essa etapa, você está fadado a ter aí dificuldades. Talvez não, você vai ter uma performance menor, beleza? E aí, pois bem, eu trouxe algumas dicas, tá? Para que você possa deixar isso mais leve e entender também que isso pode ser muito mais até gostoso de ser feito do que, como eu falei no início, chato, beleza? Então assim, qual que é a situação? Geralmente tem até aquele velho ditado, né? Que quando a água bate na bunda a gente tem que levantar e ir atrás. Então assim, ou você se trabalha dentro de um setor comercial, responde para alguém, precisa prestar conta de resultados, né? Ou se você tem a sua empresa, né? Trabalha até como autônomo, não importa. A sacada é, você precisa dar resultado. E quando você não atinge as metas, ou quando começa a faltar grana, você precisa o quê? Vender. E é nessa hora que geralmente as pessoas levantam um belo dia e falam assim, eu vou vender hoje. E aí começa a pegar a lista de contato e ao mesmo tempo que pegou a lista de contato, vai falar com fulano que já estava parado, aquele bate-papo sobre vendas e tudo para tentar fechar e não contente é capaz de pegar o carro na sequência e visitar um cliente ou dar uma volta. E galera, tudo isso que eu falei aqui, dentro da sua posição correta, é muito produtivo, porque um dos pilares, né, para você vender bem, um dos pontos fundamentais é a atitude, e você precisa ter isso. Só que não adianta derramar um balde de atitude para tentar resolver um problema, tá? Então eu quis levantar isso porque acontece muito esse tipo de situação no nosso dia a dia, até por falta de resultado em muitas vezes. Mas a primeira dica, eu considero uma dica de ouro que eu trouxe aqui hoje para vocês, é o seguinte, a prospecção de cliente, ela tem que ser reservada. Ela não pode se misturar com as outras etapas. Então, você vai reservar, talvez 3 vezes na semana. Se tiver uma equipe, né, de vendas, uma equipe comercial, coloca todo dia uma rotina diária com um horário cronometrado mesmo, somente para prospecção. Então, eu vou colocar o meu exemplo. Eu trabalhei muitos anos em transportadora, hoje eu tenho uma transportadora, e quando eu trabalhava na posição comercial na transportadora, eu reservava 1 hora no período da manhã para prospectar diretamente. E aí que eu falei que não pode se misturar. Ah, Danilo, mas como assim? Eu vou ligar para o cliente se ele quiser que eu visite ele na hora. Bom, aí pode ser uma exceção, tá? Se for o caso, vai lá e fecha a venda. Mas, quando você se dispõe, planeja o seu dia seguinte e coloca 1 hora reservada para você prospectar cliente, você vai sentar naquela 1 hora e vai fazer esse trabalho de busca, tá? Não adianta você buscar
10, 15 minutos, porque você vai fazer algumas ligações ali, e na sequência tentar fazer um follow-up, né, com aquele cliente que já está em andamento a negociação, e não contente, às vezes toca o telefone, você vai resolver um problema operacional, e aí depois você volta para a cadeira para prospectar de novo. Galera, você pode até ter algum resultado, mas não vai ser o melhor. Então essa é a minha dica de ouro mesmo. Reserva 1 hora do seu tempo só para prospectar. E aí depois, naturalmente, você vai ver que as próximas etapas são consequência. E aí você vai seguir uma por uma. Depois eu vou falar mais sobre todo o funil de venda, de todo o processo, tá? Mas aí você vai poder, como eu falei, fazer follow-up para as negociações que estão em aberto, que é buscar o retorno ali, vai tentar fechar aquilo que falta, vai negociar, talvez eu trabalho com transporte, alguma tabela que esteja em aberto e tá tranquilo, beleza? Mas essa 1 horinha, lembra que é sagrado, ela precisa existir. Ah, Danilo, mas 1 hora? Como que eu vou fazer isso? Vai sentar a bunda na cadeira e vai fazer o quê, né? Bom, eu trouxe aqui algumas dicas que vai te dar munição para que você possa preencher essa 1 hora. E de fato, galera, quando começar a fazer, você vai perceber que às vezes 5, 10 minutos vão parecer uma eternidade, porque você não vai saber para quem ligar, vai receber 1, 2, 3, 4, 5 nãos, isso vai começar a te fazer mal. Mas ó, respira fundo, tá tudo bem. E até aproveitando, hoje eu estava assistindo um podcast com o Caio Carneiro, que tá com um projetão aí de vendas e tudo também. Ele falou uma sacada que é fantástica, que o não para um vendedor, para uma pessoa que vende, para uma pessoa de negócios, ela é como a graxa na mão do mecânico. Meu, não tem como você conseguir arrumar, ter resultado arrumando, né, a mecânica de um ou vários veículos se você não colocar a mão na graxa. E a graxa, ela é o não do vendedor. Então você vai receber muito não. E tá tudo bem, tá? Porque faz parte do processo, beleza? Então, pois bem, aí quando você sentou ali e vai se dedicar a essa 1 horinha, o que eu quero te trazer aí como dica, né? Eu até separei alguns pontos aqui para seguir uma sequência. O primeiro ponto é o seguinte, existem vários outros, tá, galera? Isso daqui é para começar a te dar munição. Você vai buscar, vamos pensar que você já tem clientes, ou já definiu um nicho ali, um mercado de atuação, uma região. Faz uma listinha, pelo menos com 5 ou 10 concorrentes dos clientes ou do cliente principal que você já atua. Ah, Danilo, mas eu vou buscar atender o concorrente do meu cliente? Isso aí. E tá tudo bem. A não ser que você tenha um contrato ali onde te impeça, né, de buscar essa divisão de mercado. Mas por que concorrente? Você já tem especialidade dentro daquele setor. No meu caso, transporte, né? Aqui a gente fala especificamente sobre o TRC, Transporte Rodoviário de Cargas. Eu transporto embalagem. Os meus veículos, motoristas, eles já conhecem o manuseio, a carga, descarga, o fornecedor. Então, assim, já sabe com quem falar, a mão de obra. Isso vai facilitar, você tem know-how para isso. Então, começa por aí. Isso vai te trazer mais até autoridade na hora de vender o seu peixe ali, beleza? Então, faz essa listagem, tá? Essa lista. E, como eu te falei, você vai receber muito não, mas te garanto que vai sair o sim, desde que você siga essa 1 horinha, beleza? Segundo ponto, sabe aquela ideia de pedir para amigos e parentes, contatos? Funciona, tá? Mas eu vou deixar claro aqui que não adianta você fazer isso no churrasco, no final de semana ou no happy hour. Tá? Por mais que funcione também ali aquela negociação na boa e velha mesa do bar, no caso da prospecção, você vai precisar fazer o quê? Nessa 1 horinha, elenca pelo menos 10 contatos que você entende que possa ter vazão e faz uma ligação, manda uma mensagem, pode ser para o seu cunhado, pode ser para o seu primo, não importa. Pede, e ali naquele horário, ou no horário mais estratégico, né? Que você vai deixar a mensagem, mas na hora faz, nessa 1 horinha, você vai pedir, né? Explicar, né, que você está buscando novos clientes e vai pedir um auxílio, uma ajuda, um apoio. Eu te garanto que esse tete-a-tete vai criar uma ponte ali com alguns contatos que você vai poder levar para frente. Ou seja, você está criando munição, como eu falei, beleza? Pelo menos 10. Faz uma lista com 10 contatos para você fazer isso, fechado? E o último ponto que eu coloquei aqui é sobre... Galera, não preciso nem falar, né? Rede social. Se você elencar, vamos colocar, no meu caso aqui, 3 principais. Instagram, LinkedIn e Facebook. Tira pelo menos, uns 15, 20 minutos para navegar e selecionar também de 5 a 10 empresas que façam parte do seu know-how ali, que tenha sentido, né? Pode ser fornecedor de cliente, começa a navegar
com essa linha de pensamento, de prospecção. Começa a conectar com o cara, o fulano que é responsável pela área de compras, pela área de transporte, e nessa conexão você vai começar a entender aonde você pode chegar mais, até onde você pode ir. Tudo é relacionamento, galera. Tudo é a base, beleza? E não só redes sociais, tá? Da própria, vamos colocar assim, do próprio digital que você estiver procurando ali, elenca, seleciona as associações comerciais da região ou das regiões que você atua. Seleciona pelo menos uma, duas ou três. Começa a tentar criar uma relação com essa associação. Ah, Dani, mas o que eu vou falar para essa associação? Meu, passa a mão no telefone e liga para ela. Fala, eu quero falar com o responsável do setor aqui que cuida aí de parcerias e tudo. Sou prestador de serviço, no meu caso tenho uma transportadora e eu gostaria muito de fazer parte, né? Me dispor aí a divulgar, a me associar até. Se não for o caso de você ir até o finalmente, né, de se associar, vai até parte do processo, tenta entender, às vezes faz sentido. Então, é uma sacada. E por fim, e dentro de tudo isso, em qualquer momento pode acontecer o quê? E você tem que buscar evento. Galera, network, relacionamento é a base de tudo, tá? Eu defendo muito isso e de tudo que eu falei aqui na prospecção, você pode ver que em todo momento, a todo momento você está buscando o quê? Criar conexão, criar relacionamento. Então assim, os eventos, essa parte de estar junto, principalmente presencial. Se Deus quiser, essa pandemia cada vez mais vai ficar para trás, né? Eu não acredito que ela vá passar, mas a gente já está vivendo um novo normal aí, a gente já está se adaptando. Então, assim, busque eventos presenciais para poder levar cartão mesmo, ou trocar WhatsApp, Instagram, troca uma ideia com a galera ali no tete a tete, isso é muito importante. Se você puder frequentar ou agendar pelo menos um evento por mês, já está de bom tamanho, tá? Então assim, coloque isso dentro da sua rotina também, beleza? Então, mais uma vez, tudo isso gira em torno de relacionamento, de troca ali de informação e de comunicação. E se a gente for definir, né, a grosso modo, o processo de venda, ele é um processo de troca. E aqui a gente está falando só de prospecção, tá, galera? Então, eu quis trazer essas dicas aqui e, mais uma vez, a dica de ouro desse bate-papo é reservar esse tempinho, não importa o momento que você esteja, tá? A sacada é, se você quer vender, se você quer ter mais resultado, reserva esse tempinho na prospecção e começa a seguir, que eu te garanto que você vai ter resultados aí bem melhores do que você tem hoje. Fechado? Bom, galera, esse foi mais um vídeo aqui da Move Frete. A gente vai gravar uma sequência aí falando bastante sobre esse assunto, então acompanha, segue a gente aí, curte, compartilha, que isso ajuda a gente a chegar em mais lugares e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado!